Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, mais uma vez eu reitero os cumprimentos apresentados antes a Vossa Excelência, aos senhores ministros, com uma ênfase especial ao ministro relator, que tem se debruçado de forma muito aprofundada neste caso, com estudo e com empenho enorme para que a gente dê a resposta que a sociedade precisa de receber, à subprocuradora-geral, doutora Cláudia, aos senhores advogados, especialmente esses que, representando os denunciados, também têm um desempenho muito especial, servidores todos. Senhor presidente, este é o chamado núcleo no qual se enfatiza o uso de determinados instrumentos que estão hoje à disposição da sociedade, de uma forma geral, e não podem ser utilizados, menos ainda pela administração pública, ou abusadamente pela administração, por órgãos da administração pública, ou por agentes, ou por pessoas que tinham acesso às possibilidades de comprometer ao invés de servir o bem público. Este núcleo trata disso. Como é que a mentira plantada de forma divulgada, projetada, executada, para um objetivo específico, que era de manter um determinado núcleo sem que ele seja representante legítimo por meio da eleição nos órgãos de poder, possa acontecer exatamente por esse tipo de comportamento delituoso. Eu não sou contra as tecnologias, nem poderia ser, e acho que ninguém é, porque as tecnologias por si não são boas ou más. Mal é o uso que se pode fazer e que, neste caso, fizeram realmente com as consequências que foram assistidas estarrecidamente por toda a sociedade brasileira. Quando a mentira se põe a serviço dos ódios, as consequências são muito pouco humanas e, principalmente, nunca serão democráticas. O ódio era um veneno, não é, ministro Flávio Dino? Conversamos sobre venenos, em que se dizia não adianta você tomar e querer que o outro morra. Agora, aquele que se acha tomado deste veneno do ódio pode contaminar sem precisar sequer de se apresentar ao outro pela singela via de uma disseminação que, como se fosse efetivamente um tóxico gravíssimo posto numa caixa d'água de desumanidades distribuída a todo mundo, é sorvida sem que a pessoa nem se dê conta dela. Esta gravidade da contaminação das mentiras digitais voltadas a finalidades, o ministro relator fez referência a um populismo digital, acho que é mais grave do que isso, porque o que nós vimos foi a busca de uma destruição não apenas material, mas de toda a simbologia que sustenta a confiança no processo democrático, na dinâmica democrática de uma sociedade que acabava de passar por uma eleição na qual o eleitorado fez a escolha. Aos que votaram e não conseguiram que os seus candidatos fossem eleitos, aos que votaram e o seu voto acabou formando a maioria. Isto é a democracia. Não é o regime político, a forma de convivência na qual quem ganha aceita o resultado. Democracia é quando quem perde aceita o resultado e sabe que haverá de continuar lutando e que haverá espaço, ainda que ele seja minoria no momento, para que ele convença e se torne maioria no momento subsequente da história. Não é quem ganha que dá demonstração de democrata. Todo mundo que está no poder se afirma democrata. Eu nunca vi o mais louco dos tiranos afirmar que governa sem Constituição, ainda que seja só pro forma, só para fazer de conta, e que ele não seja um democrata. Mas democrata não é quem sabe ganhar, é quem sabe perder se foi pela forma legítima, e neste caso foi, estava demonstrado, e a tentativa de minar a confiança democrática da sociedade no que foi construído lentamente, a duras penas, constitucionalmente, por gerações de brasileiros para vencer as ditaduras, e não foi um nem outro período que nós tivemos, foi muito mais do que isso na história brasileira, e que a gente superasse um estado de instabilidade política, social, que o Brasil viveu, e não faz tanto tempo assim.